Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live diária. Hoje nossa live número 142. Já são 142 lives aqui no Instagram, agora no nosso novo horário tradicional das 7 horas e 30 minutos, de segunda a sábado. São as nossas lives, então já deixando os recadinhos, né? Nossas lives são aqui de segunda a sábado, 7h30. Lives mais rápidas, por assim dizer, né? Lives mais curtinhas, de 20 minutos, no máximo 30 minutos, que trazem uma reflexão, né, para o nosso dia a dia, mas de forma prática, que a gente consiga colocar em prática já hoje, já não é para ontem. A mudança não é para amanhã, a mudança já é para hoje, coisas práticas que a gente possa colocar já de fato no nosso dia a dia. E também já deixando os recadinhos que também lá no link da bio existe já a nossa pré-inscrição pro nosso Clube do Básico Bem Feito. É um clube de assinatura recorrente. Lá sim a gente faz lives em formato de aula mesmo, mais aprofundados, falando sobre temas como mentalidade, comunicação, construção de hábitos. Tenho convidados especialistas, né? Uma nutricionista que fala de alimentação saudável, um consultor financeiro que fala sobre organização financeira. Temos também um grupo de estudos de livro que se reúne a cada 15 dias para debater algum tema específico de algum livro. E então, dados os recados, né, para quem tiver interesse, né, final de abril a gente vai estar abrindo uma nova turma. E então vamos ao que interessa, vamos à nossa live de hoje. O que falaremos hoje aqui na nossa live? Hoje a gente vai falar de um tema, né, que é voltado, né, para o nosso tema central aqui, que é o amadurecimento da nossa personalidade. Mas é um tema que eu vejo assim que de certa forma está presente na vida de cada um, que de repente tem aquela insatisfação, que está com uma certa insatisfação na vida, que não, de repente está olhando ali e não está muito satisfeito com o que está vivendo, e de certa forma isso acaba se transformando numa palavrinha muito presente, né, na vida de muitas pessoas, chamada frustração. E hoje a gente vai falar sobre essa palavra, sobre esse tema, frustração, e a gente vai encontrar formas práticas de sair dessa live, deixando de ser uma pessoa que se frustra, principalmente por coisinhas ali, né, que são desinteressantes, coisinhas muitas vezes idiotas, coisinhas pequenas, né? Então, se você é uma pessoa ali que vive, né frustrado o tempo todo, né, de repente, né, tá no teu dia a dia ali bastante insatisfeito, né? Então, essa live é para você, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: frustração, né, para a gente começar a entender bem isso, frustração ela é coisa de gente insegura. Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber, né? Frustração é coisa de gente insegura, e tu já vai entender por quê, né? Então a primeira coisa que a gente precisa colocar aqui antes da gente aprofundar dentro do nosso trabalho é entender, poxa, se eu sou uma pessoa que vive frustradinha, né, o tempo todo me frustrando, né, com as coisas que de repente não saem muito bem ali da maneira que eu gostaria que fosse, a gente tem que primeiro colocar um espelho na nossa cara e entender: eu ainda sou uma pessoa que é insegura, que é imatura de certa forma, por isso que eu vivo frustradinho. Então, né, aquela pessoa que... O que é uma pessoa frustrada, Machado? Uma pessoa frustrada, que vive frustrada, é aquela pessoa que abandona facilmente as suas motivações. Ela começa um projeto e aí daqui a pouco as coisas não saem muito bem como ela quer, porque ela ainda não reuniu as competências necessárias, ou porque ainda não deixou maturar um pouco o processo, e aí ela acaba abandonando, né? A pessoa, agora eu estou motivado, vou entrar aqui num curso de inglês. Aí entrei num curso de inglês, e aí daqui a pouco, não era como eu queria, né? A escola lá não é muito legal, de repente não fui muito com a cara do professor, um dia a professora lá falou um pouquinho, né, mais ríspido comigo, então agora eu vou abandonar essas minhas motivações. E isso é fruto de uma pessoa que ainda está insegura, e por isso que ela se frustra, né? Então, aquele sujeito ali que de repente, né, entrou na faculdade, aí ele tem aquelas ideias ali de ser um sujeito conservador e tudo mais, aí sei lá, tô só usando como exemplo aqui, aí de repente ele entrou na faculdade, não gosto mais, não quero mais fazer faculdade, sabe por quê? Mas aí ele tem sempre ali ele justifica, né, com uma certa nobreza de espírito que ele nem adquiriu ainda, né? Aí ele fala, eu vou abandonar aqui porque, né, tu vê, né, eu sou uma pessoa incompreendida, né, os meus colegas lá são tudo, né, comunistas, são tudo maconheiro, então, eu não me sinto bem nesse ambiente, então eu vou abandonar. Essa pessoa
pessoa ela ainda não reuniu forças, ela ainda é uma pessoa insegura e ela fica justificando, né, as suas frustrações através daquilo que ela chama de defeito dos outros. Esse é um tipo de pessoa que ainda é insegura no mundo, que ela não está com as suas motivações muito bem, né, integradas dentro da sua vida. Por isso que ela fica ali abandonando por qualquer coisinha, por qualquer probleminha que ela vê na frente, né? Então, essa frustração, ainda nem estou dizendo assim, poxa, se é uma frustração legítima ou ilegítima, nem estou dizendo para você olhar para isso, eu só estou falando apenas para constar como diagnóstico, né? Se existe algum tipo de frustração, saiba, você ainda tem algum tipo de insegurança, né? O sujeito que ele está realmente instalado na realidade, o sujeito que ele está ali maduro, de fato, ele consegue enxergar a realidade como ela é, ele consegue enxergar, no fim das contas, as suas verdadeiras competências, né? O sujeito que ele sabe quais são as suas competências, ele sabe aonde coloca o pé, né? Ele sabe que ele não vai se meter onde ele não é chamado, onde ele não vai dar conta, né? Então ali, sei lá, o sujeito ali ainda tem, né, recém entrou, que nem esse exemplo que eu dei, na faculdade tem ali 18 anos, ele sabe meia dúzia de coisinhas e aí ele já acha que ele pode bater de frente, né, contra um ambiente que de repente já está ali impregnado de um outro tipo de pensamento contrário dele, e aí ele acha que ele vai ali, ele aprendeu ali, assistiu uma live ou outra ali, ele de repente achou que ele já reuniu competências e aí ele estimou mal as suas capacidades e aí ele entra num ambiente achando que o ambiente vai ser mudado por conta das suas ideias e aí ele acaba se frustrando e desistindo, né? Então ele não consegue envergar ainda naquela situação porque ele não reuniu forças e aí o que ele usa? Ele diz, poxa, eu sou uma pessoa incompreendida, né? As pessoas não me compreendem, né? Ele justifica, né, através de uma falsa nobreza de espírito e aí por isso que ele abandona. Só que quando abandona, né, suas motivações, quando ele abandona para sair frustrado, ele acaba, né, ficando à margem, né, da própria... Ele nem se dá a possibilidade de conseguir ter perdas, né? Ele fica à margem das perdas, ele sai realmente, né, do tabuleiro, que nem uma live que eu falei, não abandone o tabuleiro. Não, ele abandonou, quando ele abandonou, ele perdeu de vez, né? Então, quando a gente é uma pessoa que fica frustrada por conta dessa insegurança, sabe, as nossas motivações, elas estão voltadas para coisas que não vão nos trazer segurança e não vão nos trazer força, né? O sujeito que ele sabe estimar suas capacidades, que ele sabe realmente que ele não ainda está pronto, que ele não reuniu forças suficientes para conseguir tá ali resistindo, ele acaba muitas vezes se metendo em brigas das quais ele não vai dar conta, né? Então imagina, né? Poxa, eu vivenciei muito isso ali dentro e vivencio ainda hoje, porque eu estou no meio do processo da faculdade, e óbvio que eu já falei aqui muitas vezes, ali a gente vê coisas assim do arco da velha, a gente vê umas aberrações, umas coisas que, olha, dá frio na espinha, né? Escutar certas coisas. Agora, o que eu vou fazer? Não, olha, né? Eu discordo aqui do que a instituição está pregando, eu discordo aqui do que o professor, então eu vou abandonar o processo. Poxa, é óbvio que não, né? Poxa, se não conseguir vencer ali uma faculdade, se não conseguir vencer 5 anos ali, né, aturando de repente algumas coisinhas ou outras que tu não pode ouvir, tu não vai vencer nada na vida, né? É óbvio então que a gente tem que olhar para as coisas, poxa, tá bom, aqui tem um desafio, não é como eu penso, mas eu vou continuar, eu não vou abandonar, porque aqui de repente vai me levar de encontro a algo que é maior, né? Uma motivação maior. Então a gente tem que aprender a colocar as nossas motivações em um lugar que é realmente transcendente. Quando a gente faz isso, quando a gente coloca a nossa motivação em coisas mais altas, né? Em algo maior, né? Quando eu coloco a minha motivação em me tornar alguém mais competente para poder servir mais, para poder ser útil, para poder ser uma pessoa que realmente faz uma diferença, né, positiva no mundo, a gente acaba não se frustrando, a gente acaba não perdendo a nossa motivação, né? Imagina vocês aqui, pegando como exemplo, se eu fosse pensar, poxa, comecei a fazer lives, 140 lives atrás, né? E aí eu ficasse, não, hoje não teve meia dúzia de pessoas, hoje teve, então agora eu vou parar, né? Porque eu sou uma pessoa incompreendida. Poxa, é óbvio que não, né? O que me motiva é realmente algo maior, é algo que transcende isso, não é algo que, poxa, eu vou, né, ter que ser reconhecido por todo mundo. Se não tiver milhões de pessoas na minha live, eu não vou mais, eu vou ficar uma pessoa frustrada. É óbvio que não. A gente segue, continua fazendo o trabalho. Por quê? Porque a gente enxerga uma motivação que transcende, né, aqueles desafios que a gente vê no nosso dia a dia. E se a gente for parar para ver, no nosso dia a dia existem muitas situações assim, das formas mais cotidianas, né? Então, para isso,
A gente precisa acreditar nessa coisa de, poxa, vou acordar, vou servir, vou ser útil, para que a gente coloque realmente as nossas motivações lá no alto. E aí pouco importa se tu vai, né, de repente, tá num curso de inglês, tá numa faculdade, aí tem lá, né, não vai importar se tu tem uma professora chata, uma professora que vai lá e te deu uma nota vermelha, simplesmente tu vai continuar, porque a tua motivação é por algo maior, né? Assim a gente vai construindo a força da nossa personalidade, né? Aquilo que eu falo que no limite, né, a maior força, né, humana é a nossa personalidade, né? Claro que exceto a graça, né, que se dá, né, todos os dias, que chove na vida do justo, na vida do injusto, mas a personalidade ela também é outro tipo de força do qual a gente pode construir no nosso dia a dia. E como que a gente constrói essa força da nossa personalidade? Para que a gente seja uma pessoa que se torna uma pessoa mais segura no mundo, coloca as nossas motivações em coisas mais altas e assim a gente não vive frustrado. Primeiramente a gente precisa buscar alguns tipos de força, né? Então eu estou sempre citando aqui, né, alguns exemplos, né? Poxa, a própria força física mesmo, né? A gente fala, poxa, mas isso é bobagem, isso é vaidade. O sujeito que ele é fracote no mundo, ele já olha, alguém olha torto, ele já fica ali com medo. A gente tem que também trabalhar, ainda que isso não seja a coisa mais importante, a gente tem que trabalhar a nossa saúde, a nossa força física para ter energia para encarar o dia a dia. Outra coisa é a força estética, que pode parecer bobagem, mas poxa, ontem eu estava falando disso, foi legal que eu citei isso na live e um monte de gente, né, veio depois falar comigo, poxa, eu não tinha percebido assim, eu realmente estava largado, né, ali meia dúzia de pessoas ali mandando mensagem falando, poxa, eu não tinha, realmente eu estava meio que ali, né, largado, né, eu gostei do que tu falou em relação a isso. Pois, mas é óbvio, né? O sujeito que se cuida, que busca essa força estética também, de se arrumar, de poder, né? A mulher que acaba se maquiando, né? O homem que acaba ali vestindo uma roupa, né? Ambos colocam um perfume, se ajeita o cabelo, né? Coloca, sei lá, no caso da mulher, coloca uma maquiagem na cara, no caso do homem, né? Ali, coloca ali uma camisa bem arrumada, do qual eu estava falando ontem, não precisa gastar com isso, né? Hoje em dia usando a criatividade, a gente consegue tá bem apresentável. É óbvio que essa pessoa vai ter um certo tipo de força também, né, no mundo. Então, existem esses tipos de forças que são mais fúteis, por assim dizer, mas existem também as forças que a gente consegue construir através de coisas maiores, como a nossa força moral, de resistir a coisas que podem nos levar por um caminho errado, né? De não buscar ser uma pessoa mais leal, buscar ser uma pessoa mais honesta, buscar ser uma pessoa que é mais pontual, talvez, né? A gente eliminar alguns vícios, né? Coisas que a gente pode passar a fazer hoje, né? Outra coisa é a nossa força operacional, né? As nossas capacidades operacionais, né? Então, poxa, o sujeito não sabe, sei lá, não sei fritar um ovo, não sei fazer um arroz, não sabe fazer um churrasco, né? Então, poxa, busca também, né, trabalhar essas capacidades operacionais, né? Eu sou uma pessoa que, de repente, sei lá, vou ali na internet e aprendo a fazer um hambúrguer caseiro para poder servir para meus amigos, para poder servir para minha família, quando eles estiverem me visitando, quando eu estiver na casa deles, né? Eu sei lá, aprendi a fazer um risoto, aprendi a fazer uma massa, tu passa a ser uma pessoa que tem algo a oferecer, né? Então tu se torna uma pessoa que tem esses tipos de força, esses tipos de capacidade, e aí tu vai se tornando uma pessoa mais segura, né? Aí tem gente que fala, mas então se as pessoas, né, vão se aproximar de mim, então só porque eu tenho algo a oferecer, mas olha, que ideia tosca é essa de tu achar que tu vai estar, ao servir, ao ser útil, ao fazer as coisas pelas pessoas, as pessoas vão estar se aproveitando de você. Olha, essa é uma das ideias mais imbecis que a gente já ouviu, porque a pessoa quer dizer, não, eu sou uma pessoa que consigo amar, mas de que jeito tu vai conseguir oferecer amor na vida das pessoas se não é através de obras, né? São José Maria Escrivá, né, que é uma pessoa que eu gosto muito da obra dele, ele falava uma frase que precisa estar presente na nossa vida, no nosso dia a dia, que dizia o seguinte: obras é que são amores, não as boas razões, né? Ferre-se as tuas boas razões, as tuas boas intenções não servem para nada. O que serve de verdade são as obras que tu realiza, né? Então um sujeito que, poxa, sei lá, não sabe cozinhar, não sabe, né, fazer algo para alguém, não arruma a própria cama, né? Como é que tu quer amar, cara? Como é que tu quer amar se tu não sabe fazer nada? Se não serve para nada, né? Olha, como que aquela metáfora lá que eu fazia da vela, né? Poxa, uma vela ela queima no altar para poder iluminar
a vida das pessoas, né? Um sabonete também ali, né? Quando ele queima na água quente, perfuma a vida das pessoas. A gente precisa também ser esse tipo de pessoa, né? A gente só consegue ser um humano de verdade quando a gente se coloca nessa posição realmente de se gastar. Tu quer se economizar para quê? Tu quer ficar se economizando para quê, né? Ah, não, porque as pessoas vão se aproveitar de mim. Poxa, mas tu só se torna realmente alguém que é seguro, alguém que é forte, alguém que tem essa personalidade quando tu se coloca nessa posição de alguém que se gasta, né? E ao se gastar, tu precisa realizar obras. É isso que é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele só se dá quando tu faz algo por alguém, quando tu faz algo pelos outros. Isso é o que te amadurece, isso é o que te torna forte, isso é o que faz com que tu não desista dos teus processos. Essa é a motivação transcendental, né? Então, eu nem estou falando de habilidades profissionais aqui, né? Porque de fato, uma competência profissional, muitas vezes ela precisa de 5, 10 anos repetindo, fazendo aquilo ali para tu se tornar bom naquilo que tu quer desempenhar. Eu estou falando de habilidades operativas, coisas que tu pode passar a fazer hoje, coisas que tu vai ali e aprende na internet, né? Sei lá, eu vou citar qualquer coisa que tu aprende sobre vinho. Ah, poxa, agora eu sou um cara que conheço um pouquinho sobre vinho, vou chamar os meus amigos aqui na minha casa, sei lá, vou servir um Carmenère aqui que é um pouco mais leve, né? Se preocupando ali com de repente a pessoa não tem o hábito de beber vinho, aí tu quer oferecer algo mais leve para ela, aí tu já tem ali um conhecimento, poxa, o que tu está fazendo? Tu está se preocupando com o paladar dos outros, tu é uma pessoa que se preocupa com o bem-estar dos outros, para citar só um exemplo simples aqui, né? Então isso está presente no nosso dia a dia, isso é possível, essa força física, essa força estética, essa força moral, essa força operacional, tem como a gente desempenhar, só que somente quando a gente se coloca realmente à prova, né, no sentido de servir, no sentido de colocar a nossa vida a serviço dos outros, é que a gente vai ganhando essa estabilidade, a gente vai ganhando essa estabilidade afetiva, essa estabilidade emocional, essa estabilidade moral, de uma forma que a gente não seja mais um sujeito inseguro. Quando a gente se torna uma pessoa segura, né, que não fica mais tendo pena de você, não tem mais peninha, a gente não é mais uma pessoa frustrada, né? Ainda que talvez algumas pessoas, alguns processos não correspondam àquilo que tu espera, tu vai continuar porque a tua motivação não está aí. É óbvio que é bom quando tu consegue, né, o apoio, quando tu consegue ali, né, o reconhecimento das pessoas, mas isso jamais pode ser a tua grande motivação. A tua grande motivação precisa estar em desempenhar essas forças para que tu consiga realmente fazer algo de útil no mundo, realmente consiga se colocar a serviço, né, dos outros, né? Então parem com essa ideia de achar que eu vou ser usado, coisa boa, né? Se tu está sendo usado, né? Se tu está sendo usado pelos outros, significa que pelo menos tu presta para alguma coisa, né? Então parem com essa ideia tosca, né? Agora não, olha, eu vou sair daqui dessa, não vou dar bola para essas coisas, né? Porque isso aí que tu tá falando, né? Força estética, força física, né? Isso aí, se fosse assim, então, né? Tem as pessoas lá que se tornaram santos, que são pessoas fraquinhas, mirradinhas, meu filho, mas é que tu não é santo, né? Tem que entender isso, eu não sou santo, tu não é santo. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é aqui na nossa circunstância, no nosso dia a dia, procurar melhorar em cada situação, em cada circunstância, para que a gente vá desempenhando essas forças que vão nos dando essa segurança de agir no mundo, né? Se a gente não mede, se a gente não estima as nossas verdadeiras capacidades, a gente acaba se tornando uma pessoa insegura, e uma pessoa insegura, ela acaba desistindo das suas motivações, ela acaba se desmotivando, por assim dizer, ela abandona o processo e ainda sai justificando que a culpa é dos outros. Não seja esse tipo de pessoa, e assim você vai evitar essas frustrações, você não vai mais ser uma pessoa frustradinha, né? Então é isso, tá dado o recado de hoje. Essa foi a nossa live, né? Como deixar de ser frustrado, né? E a sua frustração, ela é fruto da sua insegurança. A gente precisa entender isso, tá bom? Então, essa foi a nossa live de hoje, live número 142. Como eu disse, seria uma live curtinha. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem, né? Enviem para mais pessoas. E amanhã estaremos aqui novamente às 7h30 na quinta-feira, hoje quarta-feira. Então desejo a todos uma ótima quarta-feira, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Um grande beijo, tchau, tchau.